noite. Pai do Senhor Jesus, que nós possamos nos alegrar no Senhor. Hoje, mais diferente ainda, mas que Deus esteja abençoando a todos e que a gente possa cantar junto e acreditar que tudo isso vai passar e que pode faltar o que tiver que faltar, que a gente venha se alegrar e exultar no Senhor, tá? Amém, Jesus. Essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de sua mão. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que nosso Senhor Jesus possa abençoar todos e que possamos nos alegrar no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite, saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria estar hoje na direção do culto. Não como da forma que a gente se preparou, né? Mas Deus sabe todas as coisas, aprove o Senhor que tivesse sido dessa forma.
mas que nós possamos com a mesma alegria estar adorando ao Senhor. Então eu vou estar orando nesse momento para dar início ao nosso culto. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de poder estar falando contigo, Deus, de poder estar nos preparando, Senhor, para sermos abençoados, ó Pai, através da Tua palavra, Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo dia que tivemos, ó Pai, pelas providências que o Senhor tomou em nossas vidas, Deus, pelos livramentos que o Senhor nos permitiu ter. Senhor, abençoa, ó Pai, todo aquele que estiver ouvindo, Senhor, esse culto, que possamos já entrar em espírito de oração e de adoração ao Teu nome, ó Pai, porque nós sabemos, Senhor, que grandes coisas o Senhor tem para realizar em nossas vidas, Deus. Esse culto é Teu, Senhor, recebe, Senhor, com cheiro agradável, que todos que vão estar participando, Senhor, possam ser abençoados também e seus lares, ó Pai, nesse mês tão especial, ó Pai, possam estar recebendo também um pouco de Ti essa noite, Deus. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. E vou pedir para os irmãos que puderem abrir suas Bíblias, para a gente estar fazendo a leitura no livro de Atos 16, e eu vou ler do dia 27 ao 34. Atos 16... do 27 ao 34. E diz assim a palavra do Senhor. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Então, que a gente possa, nessa palavra, entender da importância, né, de crer na palavra do Senhor Jesus, e que quando a gente crê na palavra do Senhor Jesus, é possível, né, que todos da nossa casa sejam salvos também. E nós possamos colocar, nesse momento tão especial que temos vivido, colocar as pessoas da nossa família nas nossas orações, né? Deus, ele separou um tempo, esse tempo, para que nós pudéssemos estar mais com ele. E que a gente, ontem foi falado sobre o tempo, né, na pregação de ontem à noite, do culto de pais e filhos, e que a gente possa, no meio de tanta turbulência, que a gente possa estar separando esse tempo de busca, de adoração, de oração ao Senhor. Não pelas nossas vidas, mas pela vida dos nossos, né, dos nossos familiares que não conhecem a Jesus. Que eles possam ver em nós a palavra de Deus se cumprindo, né, que a gente possa, mesmo com tanta dificuldade, que a gente possa estar levando a palavra do Senhor para os nossos familiares. Amém? Nesse momento eu vou estar chamando o Ministério de Louvor para que possa participar, né, do culto. E eu creio que pode ser que alguém esteja ouvindo, né, algum visitante, né, se estivéssemos no ao vivo seria feito de outra forma. Mas eu quero que aquele que está ouvindo essa pregação, essa mensagem de hoje, essa direção, né, o culto dessa noite, que a pessoa que não pertence à nossa igreja, se está assistindo esse culto, é porque conhece alguém da nossa igreja. Então, que esteja muito à vontade, estar conosco, participando, que assim que tudo isso passar, que ela possa estar na nossa igreja, né, nos visitando, para sentir o nosso abraço acolhedor, aquele que já foi, né, aquele que nunca esteve conosco, que possa estar lá conosco, participando dos nossos cultos. Amém? Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com sua glória, com sua glória, com sua glória,
tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Jesus, 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 Jesus. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Na tua presença, Senhor, dá vontade de correr, saudade e alegria, e te conhecer, Senhor, e erguer as minhas mãos, e te adorar, Senhor. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Aleluia, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E temos alguns anúncios essa noite, né? Gostaria de falar do nosso seminário, né? Que vai ser feito no final de semana, próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, dias 22, 23 e 24, sobre a família, né? Vamos estar aproveitando esse mês da família maravilhoso. Vou aqui falar um pouquinho do tema da família, que é a palavra de Deus, essência para a família. A divisa, ela está em Romanos 15, 13. Né? E que Deus possa estar dando esperança para os nossos corações, que você possa estar enchendo seu coração de alegria essa noite, essa alegria que a gente compartilhou com vocês agora, que vocês possam levar para dentro dos lares de vocês. O Ministério de Louvor, a gente tem sentido a falta, né, de estar na igreja, de sentir aquele abraço que o irmão Maurício sai lá do banco para vir dar na gente. Isso faz uma falta, a gente segurar a mão do nosso irmão e olhar no olho e sentir que é aquilo mesmo que Deus tinha para falar para a igreja, de fechar nossos olhos e ver a igreja adorando, sem se preocupar com entonação, sem se preocupar com o que a gente está, do jeito que a gente está cantando. Quando a igreja adora o Senhor e busca a face do Senhor, a gente pode contemplar o Espírito Santo do Senhor passando pela igreja. Então que esse Espírito Santo que está aqui nesse lar hoje, graças a Deus, ele possa estar inundando o seu lar também essa noite. Que você possa ir onde você está, sentir a presença de Deus e que você possa buscar a face do Senhor e saber que isso tudo vai passar e que nós vamos nos reencontrar e nós vamos sair fortes e vitoriosos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca
do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Mais e mais, Jesus, queremos te conhecer, ó Deus. Eu quero conhecer Jesus. Te amamos, Deus. Eu quero conhecer Jesus. Queremos, Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Necessitamos, Jesus, a cada dia te conhecer mais, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Te amamos, Deus. Aleluia, Jesus. Te amamos, Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Glória a Jesus. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Necessitamos de Deus. Eu quero conhecer Jesus. Nos ajuda, Deus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Cremos no teu agir, Jesus. Cremos no teu cuidado, Senhor, no teu zelo, no teu amor, a Deus, que não ficou somente na cruz do Calvário, mas se estende até hoje, Senhor Deus, nos abraçando, nos tocando. Deus, a tua presença é notória, a tua presença é maravilhosa e necessitamos a cada dia, ó Deus, não só por palavra, mas de entrega, de coração, de mente, ó Deus, da tua presença em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, não há crise, Senhor, ó Deus, no céu, não há crise quando estamos contigo. Nos ensina a cada vez mais se aproximar de Ti, a buscar a Tua face, ó Deus, a ser mais servo, a ser mais humano, a reconhecer que nós somos o quanto pequenos, Senhor. Ó Deus, que esse orgulho venha cada vez mais ser dissipado de nossas vidas, que possamos viver a Tua vontade, o Teu querer, o Teu evangelho, seja no nosso lar, seja na nossa vizinhança, onde quer que nós estejamos. Deus, necessitamos do Teu agir, Senhor, porque sem Ti, ó Cristo Jesus, nós somos nada, Senhor, necessitamos da Tua presença, como estamos sentindo, ó Espírito Santo de Deus, toca na nossa vida, mexe com o nosso interior, com o nosso coração, com nossa mente, retira o que não provém de Ti e manifesta não a nossa, mas a Tua vontade sobre a nossa vida, ó Deus, porque a Tua vontade, Deus, é boa, é perfeita e agradável, e Te amamos, ó Deus, não só pelo sacrifício na cruz, mas pelos Teus cuidados, Jesus, que tem tido conosco, Deus. Pai, em nome de Jesus, fica conosco em todos os momentos, Senhor.
que nenhuma angústia, Senhor, que nenhuma depressão, que nenhum pensamento maligno, que nenhum cansaço físico ou mental, Senhor, até mesmo que venha chegar até nós, Senhor, ó Deus, que isso possa ser banido de nossas vidas, Senhor, porque, ó Deus, queremos espaço para o Teu Espírito Santo. Toma o primeiro lugar em todas as coisas de nossas vidas. Em nome de Jesus te amamos, Jesus, te amamos por tudo que tem feito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque estamos cultuando, ó Pai, a Ti, digno de toda a honra. Aleluia, Deus. Obrigado, ó Pai, porque não tem doença, não tem peste que nos separe do Teu amor. Aleluia. E que nos impeça, Senhor, de louvar e bendizer Teu santo nome. Toca, Senhor, no coração de todos aqueles que estão vendo esse culto essa noite, ó Pai. Transforma a vida, Senhor. Restaura lares, Deus. Cuida, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai. Cuida daqueles que estão hospitalizados, ó Pai. Daqueles que estão tristes, Senhor. Traz conforto, traz alegria, ó Pai. Mas traz principalmente, Senhor, a certeza de que Tu estás conosco, Deus. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Nesse momento, passo a palavra para Mariane, que é a pregadora da noite. Boa noite, igreja. Saúdo a todos com a paz do Senhor, tanto a Igreja Batista Nova Canaã e todos aqueles que estão nos escutando. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite do pastor Israel. E antes de começarmos essa mensagem, eu gostaria de estar orando, agradecendo primeiramente a Deus, né? Que eu sei que para o pastor ter me convidado, para o meu nome ter surgido na mente do pastor, foi graças ao nosso bom Deus que colocou lá. Oremos. Senhor, meu Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, de poder falar a Tua mensagem, Senhor. Muito obrigado pelas misericórdias que o Senhor tem na minha vida, ó Pai. Que o Senhor, mesmo conhecendo todos os meus defeitos, ó Pai, o Senhor tem me usado, ó Pai. Eu te agradeço porque não tinha final de semana melhor para eu receber esse convite. Eu te agradeço porque o meu coração está transbordando de alegria e felicidade, ó Pai. E eu só tenho que te agradecer por tudo que o Senhor tem me concedido, por esse final de semana maravilhoso. E que eu possa, Pai, transbordar um pouquinho, Senhor, dessa alegria, desse amor ao coração dos meus irmãos, ó Pai. Que tudo aquilo que o Senhor já falaste ao meu coração, que eu possa ser instrumento, ó Pai. Porque nada vem de mim, sabedoria nenhuma eu tenho, ó Pai. Mas eu te agradeço por tudo, eu te entrego a vida de cada um daqueles que estão ouvindo, ó Pai. Te entrego a vida dos nossos irmãos que estão hospitalizados, ó Pai, daqueles que estão enfraquecidos por conta desse vírus, ó Pai. Que o Senhor possa estar operando milagres, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagres. E nós temos fé no Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, sabemos que estamos no mês da família, o mês de maio é comemorado. E no dia 15, que foi sexta-feira, foi o dia da família, 15 de maio. Então, assim que o pastor me deu esse convite, logo o Senhor botou no meu coração Efésios 5 e 6. Porque Efésios, Paulo, quando ele vai escrever a carta ao povo de Éfeso, ele se preocupa muito com a família, ele é muito específico. E então eu vou estar compartilhando com os irmãos. Efésios capítulo 5. Vou estar
dividindo para a gente entender exatamente o que Deus está querendo falar através de Paulo ao povo de Éfeso, que se encaixa perfeitamente no que a gente está vivendo agora. Então é Efésios 5, versículo 15 ao 33. 15. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Então, já nesse versículo 15, ele já fala: preste atenção em como vocês estão vivendo. Versículo 16. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Esse versículo se torna muito atual quando a gente pensa que os dias que estamos vivendo são maus. Se os irmãos assistiram a pregação de manhã do diácono Marquinhos, ele falou bastante sobre a nossa situação atual, sobre a angústia, tudo aquilo que a gente tem sentido por causa desse isolamento social. E aqui em Efésios 5,16, Paulo fala: os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem todas as oportunidades que vocês têm. Então aqui Paulo e Deus nos fala para aproveitar as oportunidades. Quantas vezes a gente já falou que não lê a Bíblia por falta de tempo, né? Não houve pregação, a gente não se dedica a Deus por falta de tempo. E o que a gente mais tem agora é tempo. Então Paulo diz pra gente: aproveita as oportunidades. Todo esse tempo que a gente está tendo, como que a gente está gastando? Será que a gente está se alimentando? Não só a Bíblia, tudo aquilo que a gente reclama que faz, que não tem tempo. A gente tem a internet, que é ótima ferramenta. Será que a gente fica o dia inteiro vendo série, filmes? Quantas pregações tem? Como a gente pode estar edificando a nossa casa por pregadores super experientes, pelo nosso pastor e por diversos outros? Então, palavras de Paulo: os dias são maus, por isso aproveitem as oportunidades que vocês têm. Versículo 17. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. O que o Senhor quer que eu faça nesse tempo de pandemia? Será que Ele quer que eu fique compartilhando no WhatsApp o número de mortes que sobe a cada dia? Será que isso edifica a vida dos nossos irmãos? Ou seria bom a gente compartilhar mensagens, versículos de fé, palavra de Deus? O que o Senhor quer que a gente faça? Versículo 18. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Então aqui ele já fala um pouquinho do que ele quer. Não vamos nos embriagar. E é se embriagar só de bebida, que deixa a gente bêbado? Não, a gente também, olha a gula aí, irmãos, a gente está em casa e a gente está se embriagando de várias bebidas, mas que a gente possa se embriagar do Espírito Santo, que a gente possa estar se enchendo, aproveitando todo esse tempo que a gente tem para se encher, para quando a gente chegar na igreja, vai ter uma revolução na igreja e tem que ter. Quando a gente cantar, aquele templo tem que tremer, porque a gente tem que estar tão cheio que a gente tem que transbordar. Esse período tem que ser usado para edificar as nossas vidas. Versículo 19. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. É o que a gente estava falando. Ao invés de passar o número de mortes, vamos passar salmos, hinos, ao invés de ficar em casa reclamando de como é ruim estar na pandemia. E eu passo por isso também, irmãos. Eu sou igualzinha. Essa palavra aqui é para mim. Paulo escreveu para a igreja. Cristo quer falar com a igreja, com todos nós. Ao invés de a gente ficar reclamando como é ruim ficar preso dentro de casa, vamos cantar louvores, como Deus é bom, como apesar de tudo isso nós estamos vivos, a gente está orando e a gente está vendo milagres serem feitos. Quantos pedidos de oração foram colocados na nossa igreja desde o começo? E quanta bênção a gente já teve, quanta gente já saiu do respirador, quanta gente voltou para casa. É isso que a gente tem que estar compartilhando com os nossos irmãos. Então, animem-se uns aos outros com louvores. Versículo 20. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas ao Deus Pai. Então, ao invés de a gente reclamar como é ruim, vamos agradecer a Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Eu não sei, eu pergunto para Ele todo dia qual é o propósito disso, mas Ele tem. Então, a gente tem que agradecer. Quanto tempo que eu não consigo ler tantos livros, quanto tempo que eu não leio a Bíblia com tanta tranquilidade, quanto tempo que eu não ouço tantas pregações assim. Então, irmãos, tivemos um probleminha técnico, mas a gente já voltou. Vamos continuar do versículo 21. Efésios, capítulo 5, versículo 21.
Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Obedientes por Cristo. Aqui Paulo fala para a igreja. O que é a igreja? São várias famílias compõem uma igreja. Então a gente pode entender esse recado para a gente como família. Ser obedientes uns aos outros. A obediência traz o quê? Harmonia. Eu vou fazer isso pelos outros? Pelo meu pai, pela minha mãe, irmão, meu esposo? Não. Sejam obedientes pelo respeito que têm por Cristo. Então a gente tem que sempre focar em Cristo, porque Cristo, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus. Então por Ele a gente cria forças, porque a gente sabe que na prática é difícil. Mas quando a gente foca em Cristo, as coisas se tornam mais fáceis. Ou então a gente tem um senso maior de responsabilidade. Então aqui Paulo dá um geralzão até o versículo 21. Agora ele começa a ser mais específico para a família. No versículo 22... Antes, na minha Bíblia aqui tem um subtítulo, Caminhando na Vida Conjugal. Agora ele vai focar no relacionamento do esposo e da esposa. Versículo 22. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Não tem questionamento. A Bíblia é a palavra da verdade. É esposa, obedeça ao seu marido. Então, se você vai falar algo que o desobedece, você tem que pensar. Será que eu devo falar? Mas então o que é melhor fazer? Aí vem a pregação do irmão. Quem viu a pregação do irmão do Dia das Mães? Maria. O que Maria fazia? Ficava quieta. Gente, isso falou comigo. Maria ficava quieta. Então, pra gente não pecar, pra gente não desobedecer, porque a gente sabe que nem sempre os maridos estão certos, silêncio. Então a gente vai orar e vai pedir pro Espírito Santo de Deus falar no coração daquele irmão, sabendo que Paulo aqui falava para a igreja. Então Paulo estava falando para os irmãos que conheciam a palavra de Deus. A gente presume que são mulheres e esposos cristãos, mas a Bíblia ela é clara. Versículo 23. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é seu corpo. Por que a esposa obedece ao marido? Porque o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Versículo 24. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Verdade, a gente não tem que questionar, a gente não tem que explicar. É a palavra de Deus. A palavra ela não pode valer para nós só porque a gente quer. A palavra de Deus é a palavra, a gente não pode mudar a palavra. Então, a gente resume esses 3 versículos em que? Esposa, obedeça ao seu marido. Agora vem o 25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Quando a gente fala para a esposa obedecer ao marido, parece tão difícil, né? Mas até no último encontro de casais pessoal que a gente teve lá na igreja, a gente teve a oportunidade de falar sobre isso. O que é mais difícil, obedecer ou dar sua vida pelo outro? Quando a gente pensa que o marido tem que amar a esposa a ponto de dar vida por ela, a gente fala, ai que bom, eu só tenho que obedecer. Mas será que eu só tenho que dar vida pela minha esposa quando eu tô com uma arma apontada para minha cabeça? Isso o pastor Pablo Marçal, ele fala. Se os irmãos procurarem depois no YouTube, ele falando sobre isso. O marido, ele não tem que dar a vida pela esposa só quando tem uma arma apontada para a esposa, ele vai lá e não, atira em mim. É dar vida todos os dias. É sair para trabalhar, ralar e chegar em casa cansado, ele tá dando a vida pela esposa. Quando ele não quer nem ouvir, ela tadinha lá, quer um carinho, quer conversar. A gente sabe que homem e mulher é diferente. Você abre mão um pouquinho do seu descanso, da sua paz, você só quer ficar em silêncio e sossego para ouvir o que a sua esposa tem a dizer. Ainda mais aquelas que não trabalham, que ficam em casa com os filhos e querem descarregar. Isso faz parte do ser humano. Então ali ele dá vida pela sua esposa. Nesses pequenos detalhes, é constantemente. Então cada um com a sua luta. A gente obedece, eles dão a vida por nós todos os dias. Versículo 26. Ele fez isso... Vou voltar no 25 para a gente emendar. 25. Marido, ame sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. 26. Ele fez isso para dedicar
A igreja é Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Então, ele compara Cristo com a noiva, que é a igreja, com o marido, com a esposa, lavando e purificando-a, cuidando. Jesus, ele cuida da igreja, então o marido, ele tem que cuidar da esposa. Versículo 27. E fez isso também para trazer para perto de si a igreja, em toda a beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Olha o cuidado, olha o carinho que Deus tem pela igreja, pela sua igreja. E ele usa uma metáfora, né? Uma comparação. 28. O homem deve amar a sua esposa assim como ama seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Então, o homem tem que amar a esposa como ele ama o seu próprio corpo. E se o homem não está amando o seu corpo, como é que ele vai amar a esposa? Aí vem o versículo 29. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Mas essa parte do alimentar tá todo mundo fazendo, né? Os homens estão cuidando e alimentando os seus corpos? Estão alimentando, que eu sei. A gente vê os irmãos, mas o homem tem que cuidar do seu corpo, assim como Cristo cuida da igreja. Porque ele cuidando de si, aí sim, ele cuida do seu corpo e ele ama a esposa, que é o corpo dele. O corpo dele é para a esposa. Então a gente tem que refletir, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que parar versículo por versículo, porque ela se encaixa, ela traz uma mensagem para nós. E eu tô falando isso para cuidando do alimento, para ficar gordinho? Não, porque nem todo mundo gosta de gente magricela, é saúde, é cuidar da sua saúde. Você tem que se preocupar. Nesse período de pandemia, a gente está vendo muito isso. As pessoas estão descuidando da saúde, estão dormindo em horários desregrados, a ansiedade está aumentando, a obesidade está aumentando, quem tem pressão alta, quem tem problemas de diabetes. Então, vamos cuidar de nós mesmos e assim abençoar o nosso cônjuge. Versículo 30. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Temos que cuidar de nós, somos templo. Agora, mais que nunca, que a gente não pode ir para a igreja, o templo somos nós. Que maravilhoso ouvir o ministério de louvor, que presença do Espírito Santo que invade a nossa casa. Por quê? Porque a gente não precisa da igreja. A gente precisa estar com o Espírito Santo no nosso coração. Mas a igreja é bom, maravilhoso, porque é o quê? É a comunhão. É quando eu troco, quando eu aprendo com meu irmão, quando meu irmão aprende comigo, é o abraço, é o que fortalece a gente. Mas nesse momento que a gente não tem, a gente tem que ser o templo. A gente tem que se fortalecer. Versículo 31. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Versículo 32. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e a igreja. Então, Paulo ele faz uma comparação. O homem ele deixa o seu pai e sua mãe, se une à esposa e formam uma só carne. A família é o homem e a mulher. Quando o homem ou a mulher chega à idade de se casar, eles saem de casa e se tornam uma família. E aqui ele compara, fala que tem uma imensa verdade revelada, porque Jesus Cristo, ele abandonou o seu pai na figura da Trindade de Deus e veio aqui à terra para a sua noiva, que é a igreja. Então, o homem larga seu pai e sua mãe para unir-se à mulher. Jesus largou o céu, a eternidade, a divindade, arrasando lá com Jesus para vir à terra se unir com a sua noiva, que é a igreja. Versículo 33. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa, como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. E aqui ele conclui essa parte de esposa e marido. Básico. A esposa obedece ao marido por quê? Porque o respeita. E o marido, ele ama a sua esposa como a si mesmo. E Paulo continua. Agora ele vai falar dos pais e filhos, que aí a gente vai para o capítulo 6. Ele falou da esposa e do marido, ele é muito específico nesse texto sobre família. Agora ele vai falar para os filhos. Efésios 6, versículo 1. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. De novo, é inquestionável, o filho tem que obedecer. E isso é certo, obedecer.
E a gente já sabe que a obediência está relacionada ao respeito. Versículo 2. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é, versículo 3, façam isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo nessa terra. Se o filho obedecer aos pais, é promessa. Tudo vai ocorrer bem para você. E a gente, às vezes, acha que os pais não estão certos, né? Mas tudo que eles fazem é para o nosso melhor. Então, se você não crê nisso, crê na palavra de Deus. Obedeça aos seus pais, porque eles querem o seu melhor. Agora vem para os pais, versículo 4. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. A Bíblia é maravilhosa. Olha a palavra que usa. Irritados. Hoje em dia, qual é a nossa realidade social? Ainda mais nessa pandemia. Os filhos ficam o dia inteiro no celular. E os pais, eles são de outra época. Eles não estão acostumados com isso. Então, eles falam coisas que irritam os seus filhos. Mas vamos pensar, se o seu filho não está na internet vendo pornografia, se ele não está comprando drogas, se ele não está fazendo nada de ruim, qual é o problema dele estar lá? O que eu vou falar vai ser para disciplinar, mas o jeito que eu vou falar vai irritar? Paulo fala, pais, não irritem seus filhos. Então, tudo é a maneira que você vai falar. Porque você tem uma perspectiva, o filho tem outra. Então, a palavra é clara. Versículo 4 de Efésios 6. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e ensinamentos cristãos. O pai disciplina, ensinamentos cristãos, mas sem falar de modo que possa irritá-los. Aí, outra coisa, principalmente para quem tem filho adolescente, a psicologia explica isso, que a adolescência é uma fase difícil, não é baboseiro, isso é muito sério. O adolescente, e eu só não tô falando de criança nem jovens, adolescentes, eles passam por muitas mudanças hormonais, é uma fase muito complicada para eles. É uma fase, sim, de incertezas, de muitos pensamentos, de ansiedade, então respeitem o momento dos seus filhos e busquem orientação na Bíblia. Quando os pais, filhos, esposas estiverem preocupados, não busquem um conselho de um amigo, a não ser que seja um orientador cristão, seu pastor, alguém que te ensinou, um diácono que você respeita, que é um exemplo de vida. Pelo contrário, se não for isso, busque orientação na palavra, porque a palavra, ela tem situação para tudo. Pergunta para Deus. Se você tiver com dificuldade de ouvir a palavra de Deus, pergunta para o Google, fala lá, qual versículo fala sobre isso, e vai buscar na Bíblia, porque você com certeza vai obter essa resposta. No versículo 5 eu vou pular, porque aqui está falando caminhando com os servos. Como a gente não está no mês do empreendedorismo, eu vou pular, porque a gente aqui só quer falar de família hoje. Para terminar, eu vou lá para Efésios 6, do versículo 10. Efésios 6, 10. E Paulo já começa o versículo assim. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Família, se unam, marido, esposa, pais, filhos, união. Porque com a união vocês vão receber a força do Senhor. 11. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. 12. Pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo. Essa pandemia, a gente não está lutando contra vírus, coronavírus não, isso é espiritual, irmãos. É claro que é. A gente está lutando não contra humanos, então fiquem atentos. Lembra lá do comecinho, do versículo da pregação, aproveitar as oportunidades que a gente está tendo. Versículo 13. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, que a gente está vivendo agora, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Não é ninguém para abandonar o evangelho e esfriar na fé. Isso não é momento de esfriar na fé, não. A Bíblia toda se cumprindo. Vamos procurar a palavra da verdade, revestir da armadura. E quando a gente voltar para a igreja, porque isso vai acabar, a gente vai estar firme. 14. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. 15. E calcem os sapatos da prontidão para anunciar a boa palavra
de Deus. Quando o irmão perguntar, irmãzinha, pode dirigir no Zoom, pregar? Sim, eu posso, porque eu tô com tempo, eu vou me dedicar, eu vou me preparar, vou me vestir a armadura, eu vou levar a palavra de fé. 16. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos do mal. A única coisa que a gente precisa agora é de fé, que isso vai passar, a gente não sabe quando, como, mas que Deus está no controle. Fé. 17. Recebam a salvação como capacete da justiça. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. É a armadura completa, é proteção para o corpo inteiro. E para o último, para finalizar, 18. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Então, quando a aflição chegar, quando a angústia chegar, fé e orar sempre. Amém? Eu vou estar orando, agradecendo a Deus para a gente encerrar. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor abandonou o seu Pai e veio aqui se unir com a sua noiva, a tua igreja, Pai. E quando o Senhor voltou para o seu Pai, o Senhor deixou todo esse livro inspirado, Pai, pelo teu Espírito Santo, Pai. Tudo escrito para nós, como o Senhor é maravilhoso e misericordioso, que nós possamos usar, Senhor, o capacete, Senhor, a armadura, a couraça, Senhor, tudo que a Tua palavra fala, que nós possamos usar a Tua palavra para vencer esses dias maus, Senhor, e com fé, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigada, Senhor. Agradeço a oportunidade de estar falando para os irmãos, agradeço a misericórdia que o Senhor tem pela minha vida. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja.